Paz, força pessoal, estamos juntos mais uma manhã. Fala Correlity, buscando direção para o ordenamento da nossa vida, como nós organizamos e como nós enfrentamos a jornada. Estamos juntos olhando, ouvindo, né, as palavras do Correlity, né, esse pregador, esse mestre, este professor. Estamos olhando junto para o capítulo 3 do texto que ele escreveu, da sabedoria que ele nos deixou, que é chamado de Eclesiastes. Eclesiastes, então, é esse nome, é esse substantivo sobre ele, né? Ele é este professor, ele é este Eclesiastes, é este que reúne, ou seja, é essa pessoa que o pessoal entra na live, o pessoal reserva o tempo, se aproxima, e ele vem nos falar sobre tempo. Nós começamos a introdução refletindo sobre isso, a grande questão entre nós vivermos os momentos e entendermos esse grande ordenamento, esse propósito da vida. Nós hoje vamos olhar para a hora de construir. Ontem refletimos sobre a hora de destruir e hoje eu gostaria de mergulhar com você nesse ordenamento da vida, nesse momento que todos nós enfrentamos ou deveríamos enfrentar na vida, que é a hora de construir. Talvez algo semelhante ao que estava na mente aqui do professor, do Correlity, era a jornada da construção civil, esse processo de construção, esse processo de construir muros, esse processo de construir casas, esse processo de construir a cidade. Por isso que também é o que estava aqui no imaginário ao pensar no destruir, de não usar as ruínas, de você zerar, de você começar do zero, de você precisar de novas estruturas. Qual foi a última jornada que você enfrentou em termos de construção? Qual foi a última jornada pessoal em que você se lançou a construir? Claro que nós temos, talvez aqui, situações que são de construção permanente. Vamos pensar aqui na educação de filhos, nós estamos construindo, edificando a vida deles, o caráter, quem eles vão se tornar, tudo mais. Você está trabalhando uma empresa, construindo a reputação, a presença dessa empresa, fazer ela dar certo. Mas aqui é um período específico de levantar, é um período específico de, se for pensar aqui numa empresa, que você vai gastar tempo para construir, ou seja, definir o nome, definir o público, o que você vai querer trabalhar. Esse período que a gente gasta para construir, então eu vou até mesmo construir uma casa, e aqui ele está pensando tudo isso que exige o tempo de planejar. Não é comprar uma casa, é construir uma casa, que são jornadas diferentes. Talvez envolvam, mesmo que envolvam o mesmo custo financeiro, mas o envolvimento é diferente. Então, a primeira questão que eu trago para nós do Hora de Construir é que há momentos no ordenamento da nossa vida em que nós temos que nos envolver, nós temos que nos entregar, nós temos que nos dedicar a esses processos. Eles não são constantes, há momentos na nossa vida, a gente não passa a vida construindo, mas há momentos na nossa vida em que a gente não está destruindo, e lembrando que a gente linkou aqui o destruir sempre como algo proposital, que você precisa ter algo em mente, você não sai apenas destruindo. Então aqui a construção, ela na verdade era esse horizonte, porque nós destruímos e porque que nós colocamos abaixo estruturas, porque nós queremos novas estruturas, e você vai agora investir, se dedicar para levantar essas estruturas, colocar esses fundamentos. O que eu preciso? O que eu quero construir? O que eu quero levantar aqui? Por quê? Ao mesmo tempo em que nesse ordenamento há o momento da construção, porque há o momento do uso dessa construção. Qual que é a ideia do uso da construção? Ou seja, eu estou construindo com um propósito, eu estou batalhando para abrir uma empresa, porque depois eu vou trabalhar com essa empresa. Eu estou trabalhando para
fazer acontecer um projeto, para escrever um livro, para desenvolver um produto, porque depois eu vou usar esse produto. Eu vou construir uma casa porque eu vou usar. Então, nessa ideia do ordenamento da vida, nós nos lançamos em alguns momentos ao processo de construção, que é diferente aqui do plantar e colher, que é um processo, são processos curtos e contínuos. O destruir e construir são processos mais intensos e de menor periodicidade, ou seja, nós, ao longo da vida, nós separamos alguns momentos, ou nós precisaríamos ter separado. Alguns de nós não enfrentamos e não vivenciamos esse ordenamento da vida, que seria, por exemplo, o momento de construir. Eu precisava ter parado para me dedicar a construir. Eu precisava ter parado, ou eu não parei, eu não me dediquei como eu deveria aquele momento, porque é a hora de construir. E na hora de construir eu preciso estar focado, eu preciso estar atento, eu preciso estar dedicado, e eu preciso estar ali por inteiro. Imagine você, por exemplo, num processo de construção, então todos os detalhes, toda a demanda, tudo aquilo que exige da gente. Quando nós pensamos nisso, porque nós vamos dedicar a construir e nós vamos ter o fruto, o resultado que será do nosso benefício. Nós vamos usar aquilo, nós vamos desfrutar daquilo, nós vamos aqui precisar daquilo. Então, quando eu penso aqui nos momentos de construir, e aqui uma outra reflexão é que o momento de construir, ele exige de mim, de você, um autoconhecimento. Por quê? Eu hoje não construo uma casa sozinho, se eu quiser. Hoje, se eu quiser, eu não abro uma empresa sozinho. Hoje, mesmo que eu desejar que seja tudo certo, eu não desenvolvo um produto, seja ele digital, eu desenvolva um livro, desenvolva um produto que seja. Por quê? Porque eu tenho aquilo que é a minha capacidade. Então, as minhas limitações e qual é o meu papel aqui. É claro que o Kohelet está pensando aqui no construir, que é algo das suas mãos. Mas trazendo isso para o nosso ordenamento da vida, e isso não nos exime de dedicar tempo e focar, nós podemos nos entregar a trabalhar e nos envolver com outras pessoas. O quanto nós envolvemos outras pessoas nesses processos de construção. O quanto que eu divido a jornada com outras pessoas e eu entender isso. Então eu vou construir, eu vou precisar de pedreiro, eu vou precisar do engenheiro, eu vou precisar... Esses momentos da construção nos levam a se envolver com pessoas, reconhecer e dividir, e especialmente aqui, eu entender, na minha jornada pessoal, quais são os meus limites e o quanto eu vou confiar no trabalho de outras pessoas. Por quê? O quanto é a minha responsabilidade aquele projeto final e aquilo que vai ficar para mim, eu que vou ter o usufruto daquilo, e o quanto eu confio e o quanto eu quero investir nesse projeto, o quanto eu quero investir nessa construção. Da mesmo modo que eu penso que eu preciso investir em termos de pessoas, então com as pessoas que vão trabalhar comigo, para mim, para esse processo de construção, o quanto que eu quero investir em termos de recursos. Quais são os recursos que eu já tenho e quais os recursos que... Porque eu posso ter um sonho de construir, podemos ter vários sonhos de construir, mas não ter os recursos agora, não ter os... E hoje os recursos não são apenas os recursos financeiros. Muitos de nós caímos nessa armadilha de achar que o construir aqui, seja o que for, seja apenas determinado pelo recurso financeiro. E eu dou um exemplo aqui da minha área de trabalho, que é a área da igreja, e quando nós começamos o projeto que foi construir uma igreja, plantar uma nova igreja, eu lembro de ouvir várias vezes as pessoas dizendo: a questão não é o dinheiro, tem até dinheiro para os projetos,
mas faltam os recursos humanos. Ou seja, quais são as pessoas? E aqui eu posso elencar com você outros. Você pode ter dinheiro, mas você tem recursos emocionais para enfrentar essa jornada da construção, porque você pode ter que terminar a construção, mas quais os recursos familiares que você tem? Quais os recursos hoje físicos que você tem? Você pode começar uma jornada de construir e não conseguir concluir, porque quais são os seus recursos hoje em termos de tempo? O tempo é um recurso valiosíssimo. Você queira, ou talvez você até queira se envolver, até você queira construir, entenda que é tempo de construir, mas você não tem tempo. Você não tem esse recurso para dispor agora. Então, quando nós pensamos que é a hora de construir, identificar isso na nossa vida, é um momento em que eu preciso focar, é um momento que eu preciso me dedicar àquilo, eu preciso construir aquilo, eu preciso levantar aquilo, eu preciso tirar aquilo do chão, eu preciso tirar aquilo do papel, eu preciso tirar aquilo da ideia, eu preciso tornar aquilo real. Exige de mim um autoconhecimento. Eu preciso ter uma noção clara dos meus recursos, ter uma noção clara dos meus limites, ter uma noção de quanto eu consigo lidar com outras pessoas, porque muitas pessoas não confiam, ou então, por exemplo, não investem em outras pessoas, por exemplo, em quem vai trabalhar com você. A ideia é assim, alguns projetos vão ter suas responsabilidades, suas decisões, a palavra final, mas vão ter muitas pessoas envolvidas. O quanto eu confio, como eu trabalho com pessoas, o quanto que eu valorizo as pessoas. O que adianta terminar a obra e ao final ter perdido pessoas, ou ter perdido a oportunidade de construir relações, ter perdido a oportunidade de amadurecer, de crescer. Então, quando o Kohelet nos desafia a pensar a hora de construir, e ele identifica que no ordenamento da vida, todos nós vamos enfrentar isto. Há momentos em que você vai precisar se dedicar, colocar a sua vida, colocar em primeiro lugar na sua vida, ou nas prioridades da sua vida, a construção, de fazer um projeto acontecer. E lembrando aqui que a ideia é de levantar isso. Talvez você precise hoje reconstruir, reformar, você precisa aí gastar tempo para ajustar, mas aqui é esse tempo que nós gastamos próprio, de modo intensivo, de modo pessoal, envolvendo outras pessoas, conhecendo bem os nossos recursos, entendendo o que nós queremos, tratando o nosso coração para fazer isso acontecer. É um dos exemplos que Jesus fala sobre o discipulado, o custo do discipulado, e ele usava isso na ideia das pessoas entenderem se elas querem ou não segui-lo, e ele dá exemplo da pessoa que começa a construir e deixa a torre pela metade, não consegue concluir uma torre. Ou seja, quantos projetos ficaram pela metade na sua vida? Quantas obras você começou a construir e não terminou? Eu lembro de um amigo, e ele tinha um grande sonho de construir a sua casa própria, e ele então entendeu, juntou dinheiro suficiente, conseguiu comprar o terreno e começou a construir. Começou a construir, e a casa já tinha levantado as paredes, colocado telhado, ainda faltava rebocar e entrar nessa jornada final de acabamento, e nesse momento ele é demitido da empresa onde ele trabalhava. Eu lembro que por muitos anos eu ia visitá-lo, a casa estava lá. Ele tinha só dado um tapa assim para terminar a colocar a janela, fazer algumas coisas que precisavam de urgente para usar a casa, mas levaram anos para realmente ele conseguir terminar de construir a casa, pela situação que ele enfrentou. Mas quando eu olho, o que eu estou vivendo? Eu terminei os projetos que eu comecei a construir. Por que eu abandonei? Por que eu não terminei de construir? Ou por que eu não construí como poderia ter construído? Por que eu não consegui finalizar como eu gostaria? E aqui eu termino refletindo nesse hora de construir, acrescentando um momento aqui que vem junto, que é a hora de avaliar quais são as suas expectativas.
essa relação de expectativa e oportunidade na nossa vida é muito importante. Porque muitos de nós, por que eu preciso construir? Por que eu quero construir? Sou eu que entendo que é hora de construir ou tem alguém dizendo para mim é hora de você construir? Quem está dizendo? É o mercado? São as pessoas? Há uma pressão? Eu quero provar algo para alguém? O fato de nós termos na nossa vida esse ordenamento e que há momentos em que nós precisamos nos lançar a esses projetos de construção exige de nós também esse processo de avaliação, de entender que expectativa está presente aqui. São minhas expectativas ou são as expectativas de alguém? Eu estou construindo para quem? Realmente eu estou construindo para mim? Eu preciso provar algo para alguém? Porque é muito triste quando você termina a construção e você entra naquela casa, e eu tenho relatos disso na minha família, de que você termina uma casa e você percebe que você não construiu a casa como você precisava. Você não construiu a casa pensando nos filhos que você tinha. Você não pensou no uso que você teria, na melhor maneira que você poderia usar aquela casa. Você construiu uma casa para os outros verem. Construiu uma casa para que os outros admirassem e dizer, ó, eu consigo construir. Então, todos nós na vida teremos hora de destruir e hora de construir. Que Deus nos dê sabedoria para nós nos envolvermos, nos dedicarmos, focarmos a nossa vida nessas horas, que eu e você possamos desfrutar do bom trabalho, das boas construções que nós fizemos, que eu e você possamos nos entregar a estas jornadas para poder vivenciar as outras ordens da vida. Que eu e você possamos nos perdoar pelas construções que a gente fugiu, não enfrentou, que eu e você possamos nos perdoar pelas construções que a gente deixou pela metade, que nós possamos aprender com a nossa história, nós possamos aprender também com os erros dos outros construtores, especialmente nossos pais, possamos aprender com a jornada de vida deles e poder aprender aquilo que eles conseguiram construir. Ontem ainda conversava com a minha mãe sobre a infância e a jornada deles de vida, e quão duro era a vida deles e o que eles conseguiram construir ao longo da vida, usando dos momentos em que eles puderam e se dedicaram e eles intencionalmente focaram para conseguir construir e chegaram onde eles chegaram. Que Deus nos ajude, que eu e você possamos construir, que você faça a diferença onde você está com as suas construções, que você torne a vida das pessoas, a sua vida, a sua família, o mundo um lugar melhor com aquilo que você constrói. Quando Deus te mandar construir, construa. Obedeça, se dedique, entenda isso. Entenda quando chega a hora de construir. A hora de construir. Eu e você somos chamados também para ordenar a nossa vida e viver esses momentos de poeira, de tapume, né? Estamos em obra. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nós podemos olhar para a nossa história e nós podemos, no mínimo, aprender com a jornada da nossa família, com a nossa jornada pessoal também, os nossos momentos de construir. Deus, como é interessante isso. Essas jornadas são intensas, difíceis. E depois que elas terminam, nós olhamos para trás como que apenas um resumo, uma síntese desses momentos. E aí nós compreendemos muito bem isso que o Kohelet está nos desafiando. Que há esse momento na vida em que nós nos dedicamos a construir. Porque é necessária dedicação. Deus, ajuda-nos a construir do modo correto, na hora correta, a entender quando é momento de construir, a entender as motivações que estão nos levando a construir, a entender as expectativas.
Deus, dá-nos sabedoria e também humildade para reconhecer os recursos que temos à mão, os nossos recursos pessoais, a nos envolver e contar com a ajuda e participação de outras pessoas para construir o que nós precisamos construir. Ajuda-nos, Senhor. E com certeza, mais uma vez, nós nos aproximamos de Ti, pedindo a Tua misericórdia para a nossa realidade, que o Senhor abrevie nossos dias de sofrimento. Pai, em nome de Jesus pedimos, há muito a ser reconstruído na nossa sociedade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender quando chegar a hora de construir novamente. Deus, pedimos assim Teu favor para a casa do luto, da casa onde há desespero hoje, a casa onde há desânimo, a casa onde falta o pão, a casa onde falta amor. Tem misericórdia, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, que subiu à cruz para que sobre Ele fossem lançados o nosso desespero, sobre Ele fosse lançado a nossa angústia, sobre Ele fosse lançado aquilo que está faltando sobre nós, para que nós pudéssemos viver de um modo diferente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua jornada e os seus momentos de construir. Aquele abraço. E amanhã, então, continuamos a hora aqui, nosso tempo com Correlity, falando sobre a hora de chorar. Aquele abraço.